Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai Santo e Eterno, fala conosco, ó Deus, através da Tua santa e poderosa palavra. Te peço em nome de Jesus. Povo de Deus, a paz do Senhor. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16 ao 24. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe foi dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado com justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe foi imputado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo afirma que os que creem em Deus, como Abraão creu, e que ele é o pai espiritual de todos nós. E Tiago afirma que ele é o nosso pai na fé. Está em Tiago capítulo 2, versículo 21. E inspirado pelo Espírito Santo, ambos estabelecem a fé de Abraão como o padrão de fé, ou um modelo de fé que Deus espera de cada um de nós. Significa que isso é digno de exemplo. E como era a fé de Abraão? A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, que está no versículo 18 e 19. Porque as condições físicas, as condições sobre-humanas, era impossível que Abraão tivesse ainda um filho, porque ele já tinha quase 100 anos. Então isso quer dizer que ele creu contra a esperança, não tinha esperança mais, mas a sua confiança em Deus proporcionou esse grande milagre, porque Abraão creu contra qualquer esperança humana de ter um filho, devido à sua idade e à idade da sua esposa. Abraão creu quando muitos já teriam desistido, pois os seus corpos já não mais correspondiam ao desejo e à possibilidade de ter um filho. Abraão tinha quase 100 anos. Sara, sua esposa, também idosa, nunca pôde ter filhos. Mas apesar disso, Abraão creu que Deus o faria pai de muitas nações, conforme a promessa. Abraão creu apesar da demora de Deus. Parece que Deus estava demorando, mas não estava. Porque a sua fé não enfraqueceu, ele não perdeu a fé e nem duvidou da promessa divina. A sua confiança o encheu de autoridade, de poder. E ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Que está no versículo 19 e 21.
O tempo foi passando, mas a sua fé não enfraqueceu. Abraão creu, apesar de se passarem tantos anos, décadas, desde a promessa de Deus para a sua vida. Muitos hoje, irmãos, já não conseguem manter firme a sua confiança quando a promessa parece demorar demais. Um exemplo é a segunda volta de Jesus. Muitos dizem que Deus tarda, mas não falha. Mas isso é um terrível engano. Pensa bem, Deus não tarda e nem falha. Ele cumpre as suas promessas no tempo por Ele mesmo determinado, segundo os seus propósitos. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo humano. O que me chama a atenção é que a fé não enfraqueceu de Abraão. Ele não perdeu a confiança. Abraão não duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, de autoridade, para receber a vitória. E Abraão louvou a Deus, porque tinha certeza que Deus ia cumprir a sua promessa. Abraão creu para si e para toda a sua descendência, deixando um grande exemplo no versículo 22 e 24. É por esta razão, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito. Não fala somente os dele. Falam também de nós, que seremos aceitos. A versão está: daremos conta. Nós, o que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Está no versículo 22 e 24. Esse é um nível de fé, irmãos, que instila fé no coração dos outros, e especialmente da nossa família. É um nível profundo de confiança diante de Deus. Porque Abraão foi aceito por Deus por meio da fé. As palavras foi aceito. Falam também de nós, os que cremos em Deus. Repito, nós também seremos aceitos se crermos que Deus ressuscitou Jesus, o nosso Salvador. Crer em Deus, muita gente crê. Mas continuar acreditando, mesmo quando a esperança já morreu e quando parece que Deus está demorando demais, já é algo fantástico. Mas apesar de tudo isso, a decisão de manter viva esta fé, para si, para todos, ou para toda a sua descendência, é algo extraordinário. É um modelo de fé alcançado por poucas pessoas. Manter esta confiança, essa certeza. E graças a Deus, podemos alcançar esse padrão de fé. Se cremos que Deus ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. E a única forma de alcançarmos esse padrão de fé é conhecendo as Escrituras, para que o Espírito Santo produza, através da leitura da Bíblia, da meditação da Palavra de Deus, produz esta fé no nosso espírito e no nosso coração. É a única forma de termos esta fé, esta confiança, para não duvidarmos da promessa divina e daquilo que Deus vai realizar em nossa vida. Amados,
Que Deus vos abençoe. Continua vos abençoando. Fica na paz do Senhor Jesus. Shalom. Adonai.